Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aqui, mais um giro de informações DP Channel. Eu ao lado do meu parceiro de sempre, Rodrigo Seixas, para a gente falar um pouco sobre esse Massa Bruta, sobre o Red Bull Bragantino, que não está numa fase boa, né? Que não tem conseguido conquistar aí os resultados no Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, também vamos falar de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o 23, mais trazendo para um retrospecto também legal que o Rodrigo tem aí uns dados sobre finais que o Bragantino já disputou e outros assuntos também aqui no nosso The Channel. Bom, Rodrigo, o Bragantino está numa série aí sem vitórias, né? Há 7 jogos aí que o Bragantino não consegue uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri, em alguns pontos também se mostrando um pouco irritado com essa situação, até nas entrevistas coletivas. Os jogadores não estão conseguindo desempenhar também ou serem efetivos ali em campo, né, nos jogos, fazerem gols para conquistar as vitórias. O que dá para dizer sobre todo esse momento que vive atualmente o Red Bull Bragantino? Fala, Diego. Olá, pessoas. O Barbieri agora está mais irritado com você do que comigo, né? Aquele dia lá você estava no CT, ele ficou meio incomodado com a pergunta que você fez. A última vez ele estava mais incomodado comigo naquela sequência de 11 derrotas. Derrotas não, 11 jogos você venceu, agora são 7. O Bragantino que está mostrando algumas coisas parecidas com aquela sequência, um time que não consegue definir os jogos quando está jogando bem, e nos primeiros erros, nos primeiros descuidos, acaba tomando gol e fica muito longe de conseguir as vitórias por conta disso. Nesse último jogo contra o Goiás até produziu bastante, você pode até dizer que o time foi melhor no jogo, mas no final das contas cometeu erros na defesa, acabou meio que dando um pênalti nesse jogo, né, porque foi uma jogada que não era nem perigosa, e depois no final sofre para marcar um gol. É um time que, desde a temporada passada, tem uma certa dificuldade de furar defesas quando elas ficam um pouco mais fechadas, né? A própria final da Sul-Americana é um retrato disso, é um time que se fecha muito bem, o Bragantino fica o jogo todo tentando e não encontra espaço. Tinha melhorado isso no início dessa temporada, com o Arthur jogando muito bem, com a bola parada sendo muito decisiva nesses jogos, mas isso não tem sido mais o andamento do resto da temporada. O Bragantino que joga muito mal fora de casa, que não consegue pontos fora de casa. O Bragantino tem 28% de aproveitamento fora de casa no Brasileiro, aproveitamento assim de time rebaixado, né? O 15º em aproveitamento de visitante. Então é um time que está sofrendo. Eu acho que até às vezes está jogando bem. O Barbieri tem procurado outras maneiras de atacar, outras maneiras de se posicionar, mas o resultado ainda não vem. Muito também por conta de um elenco que eu acho que tem se mostrado cada vez mais limitado na questão de peças e também na questão de apostas. Acho que o Bragantino apostou em muitos jogadores que ou não rendem ainda, né? Ainda podem render no futuro, ainda estão muito verdes, ou que não vão render mesmo, que acabaram não escolhendo bons jogadores para algumas posições. O time hoje sofre com isso. O time sofre com algumas posições, né, como você acabou dizendo. Eu acho que a principal delas atualmente é a posição de centroavante, né? O Alejandro teve constatada mais uma lesão, deve ficar mais um tempo afastado. Ele que vinha novamente em um momento legal, né? Marcou um gol bonito também. A jogada toda foi bonita. Eu acho que o grande destaque da última partida foi o Léo Ortiz construindo, chamando um jogo, se incomodando, né, com a falta ali de criatividade e ele se lançando para o ataque com uma qualidade tremenda, inclusive, né? E ele que fez a jogada do gol do Alejandro, depois fez hoje outra jogada que o Gabriel Novaes acabou perdendo um gol na cara do gol ali, né? Ele acabou perdendo. Ainda teve um lance também que o Eric Popó, que entrou muito bem, acabou dando uma bola também para o Arthur ali na marca do pênalti quase. O Arthur bateu muito mal, muito fraco, deixou fácil ali para o Tadeu, o goleiro do Goiás. O Popó que foi substituído, a torcida não gostou, mas ele havia pedido ali, né, a alteração porque estava exausto, entrou bem na sua estreia. Mas já que eu falei do Popó e do Alejandro e você estava falando das posições em que o elenco talvez esteja com dificuldades, acho que essa de centroavante é a principal, né, Rodrigo? E acho que pode ser que o Popó vire um nome que se torne realidade, né? Porque até então o Barbieri tratava o Eric Popó ali como um jogador que não estava ali no nível apto para a Série A do Campeonato Brasileiro, estava na Série D, é muito diferente, um jogador que chega para um processo de adaptação antes mesmo de ser realmente aproveitado, mas a necessidade faz um homem, né? E o Eric Popó se vê num momento privilegiado para ele mostrar futebol.
já que o Bragantino está sem opções ali para centroavante, né? O Alejandro marca o gol, sai ali ainda no primeiro tempo, e o Popó entra, e aí praticamente todos os lances em que a bola chegava no Popó acontecia alguma coisa. Ou ele encontrava um passe para alguém, ou ele sofreu uma falta, ou ele criou, como nesse lance do Arthur, uma jogada de gol. Ele é um jogador que, apesar da altura, né, ele é até mais alto do que o Alejandro, é um jogador que tem bastante uma questão física ali na disputa. É um cara que não é lento, então é um jogador acho que bem importante ser usado das pernas, é um cara muito interessante. Eu acho que o que pega para ele nesse início são duas coisas. É a falta de experiência dele em vários sentidos. Esse foi o único e primeiro jogo dele como jogador em Série A, né? Ele nunca tinha jogado uma partida de Série A, ele jogou esses minutos. E a questão física, né? A questão física deu para ver que ele, mesmo entrando durante o jogo, não conseguiu aguentar a partida, né? Então acho que também tem esse motivo do Barbieri não estar usando ele antes. Mas como ele, o próprio Barbieri disse que ele acabou escolhendo o Popó depois que o Alejandro machucou, e o Gabriel Novaes não vem treinando na posição do Popó, ele falou que na coletiva que o Novaes até entrou depois ali no lugar do Popó, mas ele vem treinando em outra posição. Então quer dizer que ele já pensa no Eric Popó como reserva do Alejandro. Então a tendência, não sei se para começar o jogo contra o Inter, mas acho que ele deve jogar pelo menos alguns minutos contra o Inter e ver como é que ele evolui. Mas eu acho que hoje no Brasil tem poucos centroavantes bons e principalmente poucos centroavantes bons na idade em que o Bragantino costuma usar os jogadores. Então você vai encontrar poucos centroavantes, acho que de mais destaque hoje tem dois brasileiros, né, que seriam o Pedro Raul e o Pedro. E agora que não é brasileiro, ainda tem o Caleri, tem um ou outro ali, talvez o Yuri Alberto do Corinthians, mas todos eles um pouco mais experientes, né? Um pouco. Quem? O Germancano também é experiente, Sim, né? que Mas não é também não é centroavante. brasileiro, né? Então, e ele já é É, mais experiente. Porque hoje a tendência do futebol é que esses melhores atacantes, jogadores mais artilheiros do campeonato, costumam ser um pouquinho mais velhos do que eram antes. Acho que o Haaland é uma exceção, mas de resto, a maior parte das ligas você tem atacantes que já têm mais do que 25 anos. é verdade. E o que falar, Rodrigo, do Gabriel Novaes e do Jean Hurtado? Eu até vi um vídeo nessa semana, né? O Bragantino que começou a preparação para o jogo contra o Inter. E pelo vídeo que eu vi do treino, o Gabriel Novaes estava fazendo algumas movimentações ali por dentro, como centroavante. Pode ser uma opção para o jogo em Porto Alegre contra o Inter, numa iminente ausência aí do Alejandro. Tem a opção do Eric Popó. Mas o que dizer do Gabriel Novaes e do Jean Hurtado, jogador que também não engrena, teve seu contrato renovado, mas aconteceu um efeito contrário do que eu achei até que iria acontecer, né? Renovando o contrato de empréstimo, o Jean Hurtado vai passar a jogar mais, quer dizer que o clube acredita nele, mas não parece que é o que está acontecendo. Às vezes ele nem relacionado é. Teve essa situação da lesão na semana passada, um pouco da retrasada, eu acho, mas antes mesmo da lesão, ele não estava sendo aproveitado, né? Então, o que dizer do venezuelano e do Gabriel Novaes? O Novaes a gente tem que lembrar lá no passado que ele foi um jogador que teve um início muito bom no São Paulo ali como atacante, artilheiro, marcando bastante gol. Cara que não tocava muitas vezes na bola e era muito de chegada, né? Aquele jogador mais veloz que chega primeiro que o marcador, dá um toque na bola e acaba fazendo gol. Daí ele foi para o Barcelona, não jogou por lá, meio igual o Vitinho, né? Que também saiu do Palmeiras, foi para o Barcelona e não jogou. E ele ficou nessa questão de falta esse momento a mais na carreira dele de evolução, essa virada nele de jogador de base para jogador profissional que ele nunca conseguiu. Ele chegou também a jogar mais aberto por outros clubes que ele passou, até pelo Bragantino ele chega jogando aberto, mas até pela possibilidade e pela necessidade de ter um atacante, ele acaba jogando mais como atacante, mas no Bragantino ele não é um jogador tão efetivo, ele muitas vezes chega atrasado, ele até tem a velocidade de correr nas costas, né? Ele é um atacante mais nesse sentido do que disputar no jogo no pivô, ele é mais de chegada do que de estar no espaço, e ele não consegue entregar. Agora, ele pode evoluir, pode ser um bom jogador, mas está devendo, e já estava na hora de ele ter apresentado um pouquinho mais, né? Sendo que o Bragantino precisa de um jogador nessa posição e ninguém assume, né? Ninguém consegue ser esse jogador, porque o melhor que joga nessa temporada é o Alejandro, mas machuca muito. E o Ítalo também já foi embora, né? Mas ele também estava machucando bastante.
Então tem essa dúvida sobre quem joga, porque o Hurtado, de todos, é o menos técnico, é talvez o mais físico, tem uma boa final, mas é um pouco lento na arrancada e no giro. E nessa questão ele acaba, às vezes, travando um pouco o ataque. Contra o São Paulo, acho que ele fez uma das piores partidas dele pelo Bragantino, pisando na bola, errando o movimento, atrapalhando muito o ataque. Diferente do Popó, que quase toda jogada que chegava no pé dele gerava alguma coisa, nem que fosse uma falta para o Bragantino, com o Hurtado era o contrário. Normalmente a bola chegava no pé dele e não virava nada. A bola acabava sendo perdida e virava a bola do adversário. Então acho que nessa questão ficou meio estranho, porque parece que ninguém queria o Hurtado, né? Porque o jogador caro, o Boca também não queria. E o Boca perguntou: ah, vocês não querem renovar então, já que ninguém está querendo? E o Bragantino renovou o empréstimo. Acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso. O Bragantino não tinha tantos atacantes e ficou com ele. Mas que ele não está sendo usado e também não está fazendo falta, porque quando ele não jogou bem. Isso aconteceu. Esse jogo do São Paulo que você mencionou foi a última participação do Hurtado, inclusive, né? E a última relação dele foi no jogo contra o Palmeiras, mas ele não chegou a entrar em campo. Bom, Rodrigo, e o que dá para falar sobre essas finais, né? O Bragantino que chegou a essa final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Cuiabá, mas não é a primeira final, é a primeira no nível nacional em categoria de base, né? Mas o que dá para dizer sobre finais aí do Bragantino? No site redbull.com, né, não do Bragantino, no site da Red Bull mesmo, eles fizeram uma relação das finais do Bragantino, né? Contando o profissional, na fase do Clube Atlético Bragantino, contando o Bragantino feminino e contando também agora essa que é base e não é base, né? Porque o aspirantes você considera às vezes como profissional, mas às vezes você também pode considerar como base, né? Porque é um sub-23. Mas enfim, essa é a última final que o Bragantino chegou, joga ainda, a gente está gravando antes do Bragantino jogar a final contra o Cuiabá. E antes disso, ele foi campeão paulista da Série A2 de 1965. Esse time lá no passado é da época ainda do Wilson Macedo, né, do Bragantino antigão ainda. Daí em 79, o Bragantino foi campeão paulista da quinta divisão. Naquela época tinha várias divisões do Paulista. Depois, em 88, o Bragantino ganhou o Paulista A2. Em 89, aí já com o time do Luxemburgo, ele foi campeão brasileiro da Série B, de 89. Em 90, o título mais lembrado de todos, que é o Campeonato Paulista, quando ganha a final do Novo Horizontino. Daí tem a primeira derrota em final do Bragantino, que é a final do Brasileiro de 91, quando perde para o São Paulo. Daí em 91 também o Bragantino ganhou o torneio início. Torneio início, para quem não sabe, é um torneio de um dia só, que tem jogos menores, os times jogavam isso nessa há muito tempo, né? Faz muito tempo que não tem. E os campeonatos eram decididos no mesmo dia. Daí em 2017, o Bragantino foi vice-campeão paulista da Série A2, quando perdeu do São Caetano. Em 2020, ganhou o Campeonato Paulista do Interior. Em 2021, ganhou o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, quando ganhou do Atlético Mineiro. E aí, na temporada passada, quando chegou na final da Sul-Americana, perdeu para o time do Atlético Paranaense, no jogo em que foi a única final internacional que o Bragantino tem, que daí acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Então, essas são as finais. São 11 até o momento, 8 títulos, 3 vices. Isso só nas finais, né? Porque o Bragantino também foi campeão da Série B, por exemplo, de 2019, só que ali não tem final, é pontos corridos, então o Bragantino é campeão sem ter jogado final. Então, tá bom, então aí as finais do Bragantino, né? A última aí é mais frustrante, que foi da Copa Sul-Americana. O Bragantino que fez uma baita campanha, mas acabou perdendo para o Atlético Paranaense naquele gol do Nicão que assombra toda a torcida do Braga até hoje, né? E bom, e o próximo adversário do Bragantino é o Internacional, né? Até essa semana eu acompanhei uma entrevista do Mano Menezes no Jogo Aberto lá com a rapaziada. Mais descontraída, claro, mas que enfatiza o bom momento que o Inter acaba vivendo na competição, né? Com algumas revelações nesse Campeonato Brasileiro. Eu já conheci o alemão, mas no Internacional ele se tornou um jogador melhor, né? Ele que é o centroavante. O PH também, né? Que está jogando muito bem ali no ataque. O próprio Wanderson, que veio do futebol europeu e é uma das boas revelações no futebol brasileiro. Alguns já conheciam ele do futebol europeu, eu particularmente não conhecia. Dentre outros jogadores que têm se destacado nesse internacional. Mas e aí, Rodrigo, o que dá para trazer de prognóstico desse jogo? O Bragantino a 7 jogos sem vencer e encara o Inter que está numa fase excelente lá no Beira-Rio ainda, né?
É difícil fazer uma projeção positiva, ou você pensa o contrário? Ah, é difícil, né? O Inter tá numa fase muito boa, né? Até pegar a sequência aqui dos últimos 5 jogos, o Inter é o melhor time no Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias e um empate. Ele só desperdiçou 2 pontos nos últimos 5 jogos, então é um time que está numa fase muito boa. O Mano Menezes começou num início muito bom ali sem perder, depois teve uma oscilação, mas agora está numa fase bem interessante. É um time que não dá para dizer que é tão é, de contra-ataque como já foram outros times do Mano Menezes, mas ainda é, né? A velocidade, as inversões ainda são uma marca bem interessante desse time, que talvez acabe deixando mais a bola com o Bragantino, não sei como é que vai ser essa disputa nesse jogo. É que normalmente em casa o Inter acaba tendo um pouco mais de posse de bola, né? Principalmente quando pega times que não tem tanto essa, vamos dizer assim, essa vontade de ter a posse de bola. Quando jogou com o Fluminense em casa, o Fluminense teve mais posse de bola, mas daí ganhou de 3-0. Então é um time que sabe mesclar um pouco nessas situações. Eu acho que contra o Bragantino, talvez o Bragantino acabe ficando um pouco mais com a bola. Eles tentem usar a velocidade para atacar o Bragantino, mas é um jogo bem difícil. O Inter é favorito, acho que até para vencer o jogo, né? Tem jogado muito bem. Você citou alguns jogadores, tem também o Carlos De Pena, que também está jogando muito bem. Então é um time que está também com alguns jogadores mais conhecidos, que nem o Gabriel, que era do Corinthians, o próprio Edenilson, que está há bastante tempo jogando no Inter, está jogando bem. Então é um time bem interessante, que foi se encontrando no campeonato e hoje, né? Hoje é o vice-líder, é o time mais próximo do Palmeiras, por mais que ainda sejam 8 pontos, é o time mais próximo ali e vai querer é, continuar nessa boa fase, né? Jogou na quarta-feira, o Bragantino ficou bastante tempo parado, só que o Inter também, então os dois times vão estar descansados e sem perder tantos jogadores, o Bragantino não vai ter o Alejandro. O Inter talvez tenha um outro desfalque de suspensão que agora eu não estou lembrando, mas eu sei que tem. Então o Internacional tem esse jogo, eu acho que na lateral direita, né? Que o Mano Menezes estava com alguns problemas ali. Eu até vi essa notícia por conta do Everton, que pertence ao Bragantino e está no Internacional emprestado. E o Inter teria que pagar uma multa, como o Everton não é uma realidade, não fará isso. Então tem duas opções ali, o Mano, uma delas é até de um garoto oriundo das categorias de base, e a outra, se não me engano, é uma possível improvisação, então o Inter está com esse desfalque quanto à lateral direita. Mas, bom, o Bragantino chega com o que tem aí de melhor, exceto o Alejandro, né? Como nós dissemos, machucado, dificilmente vai estar nessa partida aí lá em Porto Alegre. Não tem nenhum jogador suspenso. Pelo contrário, tem a volta do Carlos Eduardo, que até pode ser essa opção, né, Rodrigo? Lá na frente, né? O Barbieri, que já contou com ele jogando nessa função. Você acha que ele foi bem nas oportunidades? Não foi? Seria uma boa? Ou é melhor ir ali no arroz com feijão com o Eric Popó? É, é que eu não sei o quanto ele confia na Eric Popa para 90 minutos, então talvez ele tem. Acho que talvez daria para apostar mais no Carlos Eduardo como titular, pensando na cabeça do Barbieri, né? Pensando no que ele já fez. Não sei se seria a minha opção, né? Mas pensando no que o Barbieri costuma ter feito, eu acho que sim. Mas daí, o Carlos Eduardo não é um centroavante, né? Com mais característica, por mais que ele já tenha jogado várias vezes assim. É um jogador muito mais para ser um jogador veloz ali para pegar as costas da defesa. Não sei se contra o Inter seria uma boa, né? Não sei o quanto o Inter vai subir as linhas para poder ter esse espaço nas costas do Carlos Eduardo. Daí talvez nesse sentido seria interessante. Agora, se for ele para ser um pivô, um cara ali a mais, acho que ali o time não ganha tanto com ele ali. E mesmo quando ele foi bem, né? Por exemplo, aquele jogo em que ele arrancou e ganhou o pênalti pro Bragantino, ele não participa tanto assim do jogo. Então, por mais que eu acho que ele possa jogar ali, não acho que seja um ganho tão grande assim para o time que, de novo, tem esses problemas de posições, jogadores que podem render, entregar um pouco mais para o time ser mais competitivo mesmo, né? E isso não tem acontecido muito também por conta do elenco que o Bragantino tem hoje. É verdade, né? Até pelas características dos dois zagueiros do Inter, que vivem uma boa fase, o Vitão é muito bom, e já foi especulado, inclusive, no Bragantino, né, antes de ir para o Internacional. O Mercado é um zagueiro de muito vigor físico, né, o zagueiro argentino. Então, por essas características, acho que o Eric Popó é mais interessante, né? Porque seria um cara para brigar mais ali com o Mercado, no caso, e para ter uma alternativa diferente ali também com o Vitão.
porque o Vitão é um zagueiro veloz. Então, o Carlos Eduardo não teria tanta vantagem assim como ele teve contra zagueiros de características mais físicas, mais semelhantes ali ao mercado, e ele se colocava nas costas ali na bola longa e tentava ganhar em velocidade. Acho que com o Vitão do outro lado, dificilmente ele vai conseguir, né, ser superior nesse sentido. Então, acho que o Eric Popó seria uma opção até por características mais viável do que o próprio Carlos Eduardo, mas aí a gente vai ter que aguardar que o técnico Maurício Barbieri está aprontando durante essa preparação, já que os treinos, lembrando, são fechados. Então, não temos, né, essa, essa oportunidade de saber o que o Barbieri está pensando. Bom, vamos começar então lendo as perguntas aí que vocês nos enviaram, né, lá no Instagram. O João Pedro, ele pergunta, o Barbieri renova? E também perguntou sobre a manutenção do elenco no ano que vem. Ele não especificou, mas eu acho que se a gente acha interessante ou não, né, a manutenção do elenco. E aí, Rodrigo, o que você acha? Eu acho que tem que parar, ver aonde você tem jogadores que são suficientes para o que você almeja como clube, manter, e quem você acha que não está rendendo, trocar, trazer mais. Eu acho que vai ser importante se o Bragantino quiser subir um nível, vai precisar de mais jogadores e de jogadores melhores em várias posições. E acho que para começar a fazer isso seria bom escolher quem vai ser o técnico. Vai ser o Barbieri? A gente não sabe. Não sei se eles sabem também. De repente, eles ainda estão avaliando, ainda estão pensando nisso. Porque essa temporada, a gente tem que lembrar que ela vai acabar um pouco antes. Vai ter uma Copa do Mundo onde os clubes não vão ter muito, entre aspas, o que fazer, né? Eles provavelmente vão parar para planejamento. Vai ser um momento de planejamento, acho que de contratações. Durante a Copa do Mundo, acho que os clubes vão pensar muito nisso, que a Copa do Mundo vai começar ali em novembro e acabar em dezembro, e depois ali uns 15 dias depois da Copa deve começar os times a se apresentar e fazer pré-temporada. Acho que deve ser esse mais ou menos o cronograma de todo mundo. Então o Bragantino acho que agora está pensando já na temporada que vem, em posições, tudo, mas eu acho que ele tem que parar para pensar também se o técnico vai ser o Barbieri ou não, acho que até está pensando nisso, e se decidir para também ficar mais fácil de montar o time. O Barbieri ele não tem contrato para depois do final dessa temporada, né? Ele acaba junto agora para dezembro. Eu acho que está todo mundo pensando nisso para ver se ele vai ficar. Porque eu acho que talvez o Barbieri, eu acho que ele não tem tanta culpa, às vezes, quando o time sofre em alguns jogos e não vence. Eu acho que ele também tem culpa, mas eu acho que ele não é o principal. De repente, ele ir embora, trocar, trazer um outro técnico que tenha o perfil que o Bragantino acha interessante, né, principalmente a Red Bull, de técnicos jovens, que tem uma ideia de futebol um pouco mais interessante, que não seja um futebol nada contra, mas o do Jair Ventura, que é um time muito mais de contra-ataque, de poucos toques na bola, muitos chutões. Isso não combina com a Red Bull. Daí teria que arrumar um técnico nesse sentido e que o Bragantino pudesse contratar, né? Então, tem tudo isso em jogo. Acho que está todo mundo pensando nisso. Acho que essa reta final do Barbieri é importante para decidir se ele fica ou não. E eles estão nesse momento. Acho que não tem uma decisão ainda, ou se tem, está muito bem fechada entre eles, né? E acho que é isso que o Bragantino vai ter até o final dessa temporada. Mas talvez trazer um outro técnico, com uma outra cabeça, com para dar uma renovada mesmo no dia a dia, seja o dia a dia de treinamento, seja nas ideias dentro de campo, talvez seja interessante. Bom, enquanto a manutenção do elenco para o ano que vem, eu acho positiva a manutenção de boa parte do elenco, mas eu acho que tem que ser feitas as aquisições aí no sentido de mudar, no sentido de jogadores que cheguem assim para realmente somar com as pretensões do clube, que aproximem o clube dos objetivos, né, de suas pretensões. Jogadores com poder de decisão, jogadores que podem mudar ali de um nível técnico mais alto, podem ser até jovens, né, como é a filosofia do clube, mas jogadores jovens prontos, assim, que cheguem para ser uma realidade. Eu acho que o Bragantino tem que pensar muito nisso para o ano que vem, para a próxima temporada. O Giovanni pergunta aqui, Rodrigo, se a Nabizão vai mudar de nome quando for reformado pela Red Bull. Vai ser a Arena Red Bull, isso a gente sabe, né? Que é a Arena Red Bull em todos os lugares, e pelo aquele esboço, né, que a gente acabou vendo quando o Thiago Escuro foi lá na FIFA e acabou apresentando o case do Bragantino com o CT, com a Arena, enfim, a gente pôde notar que estava lá a Arena Red Bull, né?
mas pode ter um codinome ali, Arena Red Bull, estádio na BFCD. Não sei, em alguns lugares eu já observei que isso aconteceu, tipo um subnick de MSN ali, né, Rodrigo? Acho que pode ir até ser mantido. No Brasil você tem o Cícero Pompeu de Toledo, Paulo Machado de Carvalho, você tem alguns estádios que têm nomes, mas são conhecidos como Morumbi, Pacaembu, por aí vai, né? O Mário Filho, que é o Maracanã, então você tem alguns estádios que são assim no Brasil, e acho que o caso do Bragantino vai ser mais ou menos parecido com isso, porque acho que eles vão querer manter um pouco do Chedi lá, até porque acho que é um pedido deles, né? E vai ter que ter Red Bull, porque todos têm Red Bull, e aqui acho que não vai ser diferente. O próprio modelo tá lá, Arena Red Bull. O Thiago Escuro falou na entrevista dele pro Flow, em Arena cedeu o name rights para a empresa, né? Então eu acho que no final das contas vai acabar sendo mesmo Red Bull Arena. Bom, o Vitor Riso, ele pergunta aqui pra gente, sabem a situação do Claudinho com a cidadania russa? Pelo que eu li da notícia, né, que foi divulgada, o Claudinho e o Malcolm, eles procuraram saber, né, como seria, enfim, como funcionaria. Ambos foram campeões aí com a seleção brasileira em uma competição que não é FIFA, no caso, né, que foram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, eles não jogaram nenhuma competição oficial pela seleção, o que daria a eles o direito de se naturalizarem russos. Eu acho uma burrice, o Diego Pérez, particularmente, né? O Claudinho é jovem ainda, a seleção está no último ano aí de um ciclo, né? Agora com a Copa do Mundo, então pode-se ter uma renovação no ano que vem. E é uma posição um tanto quanto carente, né? Essa de meio-campista, o Neymar está jogando por ali, mas se tira o Neymar é Everton Ribeiro e Coutinho. Talvez o Scarpa e o Veiga, que não são jogadores tão jovens como o Claudinho. Então acho que daria para o Claudinho repensar essa questão de seleção brasileira, e até porque a Rússia está num momento, né, que nem disputando grandes competições está, né, e parece que está longe de acabar também com a invasão lá à Ucrânia. Então, eu não acho uma decisão que seria sensata por parte de ambos os jogadores, Rodrigo. Quem deu a notícia foi o Fábio Aleixo, né, jornalista brasileiro que mora em Moscou. Não sei o quão próximo eles estão nisso, mas parece que realmente existe isso. O clube estava afirmando que tem. Não sei se isso, porque às vezes acontece, o jogador se naturaliza para ficar mais fácil para o clube manter ele no elenco, porque daí ele não vira jogador estrangeiro, então é mais fácil. Por exemplo, o Vinícius Júnior se naturalizou espanhol e vários outros jogadores brasileiros lá, porque daí eles não viram estrangeiros no elenco, né? E a Espanha tem um limite de estrangeiros. Isso ajuda na hora de escolher o jogador que vai vir, mas isso também não impede que ele jogue pela seleção brasileira, no caso desses jogadores, né? Até porque eles já jogaram. No caso do Claudinho e do Malcom, não, né? Eles só jogaram Olimpíadas, então eles até chegaram a ser convocados, se não me engano, para a seleção principal, mas nenhum deles jogou, porque, se não me engano, foi o próprio Zenit que não liberou, né? Mas assim, é meio estranho virar russo por vários motivos. Primeiro que ele está lá há pouco tempo, ele não sabe o quão forte vai ser o vínculo dele com o país russo, não sei nem se ele fala russo. Ele vai pegar um país que está com o banimento da FIFA para participar de competições internacionais, então o próximo Copa do Mundo ele não vai estar, e ele tem 25 anos, vai ter 29 na próxima Copa, e depois vai ter mais de 30, então não faz tanto sentido. E assim, é um país que está em guerra, né? Imagina ele entra numa dessa, convocando os caras lá, os jovens, ele vira um cara selecionável para a guerra lá, meu, assim, eu não arriscaria, não. Acho que eu, se eu fosse, né, não tem nada a ver com a vida dele, mas se eu fosse, eu já teria tentado sair da Rússia para jogar por outro país, porque, sei lá, não acho que seja um lugar muito interessante, mas, né, ele tá lá, tá jogando por lá, mas me surpreendeu essa notícia e não sei o quanto ela vai para frente, mas que não parece ser algo muito interessante, nem muito promissor para o futuro, não parece. É nessa linha mesmo. Nós respondemos uma pergunta sobre estádio barra arena, e o Fancy Clécio perguntou lá no Twitter também, né? Que fala-se muito da arena, mas até agora ainda não se deu indícios de um início de obra. Pelo que sabem, qual é uma possível data para o início da obra? A última posição é de que seria no início do ano, né? E você até perguntou, né, Rodrigo, pro Thiago, se eu não me engano, lá no lançamento da Pedra Fundamental do CT sobre isso, né? Mas eu acho que tem 3 meses aí para eles anunciarem mais detalhes, enfim, todas essas questões aí da arena. Você tem alguma outra informação, Rodrigo?
Não, a gente tem informação que vazou lá na FIFA que ela está pronta para 2025, né? Tava no desenho escrito 2025. Não sei quanto tempo vai demorar, mas se demorar, vamos dizer, um ano e meio, 2 anos, vai ter que começar já para 2023 para dar tempo de ficar pronto para 2025, né? Porque não é uma coisa muito rápida para se fazer, nem muito fácil, né? Porque do jeito que eles imaginam deixar, vai ter que mexer com muita coisa, com praticamente tudo que tem ali naquele quarteirão. Então vai demorar um tempo, né? Se o CT vai demorar um ano e meio para ficar pronto, lá também vai demorar perto disso, acho, ou talvez até mais. Então, o Bragantino daqui a pouco vai ter que começar a construir isso daí para ficar pronto. Mas a gente não tem muita informação até esse momento, né? O clube tem segurado bastante. Bom, rapaziada, então é basicamente isso, né? O nosso vídeo de hoje. A gente volta na próxima semana. O Rodrigo vai voltar falando também aí sobre o time de aspirantes, o time sub-23 aí do Fábio Matias, dentre outras informações que a gente vai repercutir bastante também na próxima semana, o jogo contra o Inter e muito mais, sempre acompanhando todos os detalhes aí do Red Bull Bragantino do nosso Massa Bruta. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Principalmente a Oregon Estacionamentos, que está sempre aí com a gente. A Oregon que te oferece um conforto, comodidade e facilidade também aqui em Bragança Paulista, um estacionamento privativo aqui no centro da cidade, então facilita muito. Tem a dificuldade em si, né, de achar uma vaga, e também tem a questão da Zona Azul, né? Então você para lá tranquilinho na Oregon Estacionamentos. Um abraço, Rodrigo, meu parceiro, e também agradecer aqui ao professor Marcos Maia, da FATEC Bragança Paulista e RV Sistema de Seguranças. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Valeu, Bragantino bem no aspirantes, bem no feminino, mal no masculino profissional. Vamos ver se melhora aí durante os próximos dias. Vai ter um tempinho aí para treinar, vai jogar na quarta-feira e depois joga dois foras. Inter e Flamengo no segundo e o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.